Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma boa pregação, ela não é uma pregação somente bem estruturada. Seja ela temática, expositiva, seja ela textual, seja ela qual for. Até alegórica. Uma boa pregação é uma pregação direcionada por Deus. Aquilo que está com sensibilidade para ouvir aquele momento. A estrutura a gente precisa trabalhar para que seja inteligível, para que seja compreensível, para que ela possa realmente, as pessoas possam compreender o que vai ser falado. Mas nunca podemos considerar aquilo que Deus quer falar conosco. E às vezes a alegoria, a loucura da pregação, alguns pontos, ela vai chamar a nossa atenção, ela vai deixar a gente meio constrangido. Eu lembro quando Deus disse para Jeremias: Jeremias, pega um cinto e enterra. Vai ser a maneira que tu vai pregar. Pega um cinto e enterra. Essa é a maneira que tu vai pregar agora. Isaías, você vai ficar nu, despido. Oséias, pega essa mulher agora e casa com ela. Essa adúltera. Então, a mensagem, às vezes, a gente tem um limite, às vezes, para essa mensagem. Para a mensagem ser expositiva, para que a gente possa anunciar de um formato. Só que Deus tem várias formas de comunicar a sua vontade, irmão. E a gente precisa estar atento a isso. Se nós padronizarmos um método, um jeito de ouvir a Deus, dificilmente estaremos flexíveis a ouvir a voz dele de outra forma. Sabe o que aconteceu com os fariseus? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? O que aconteceu com os fariseus? Eles queriam um jeito. Quando Jesus veio de outro jeito, eles disseram: não, esse não é o jeito da gente. Esse não é o método que a gente usa. Esse não é o formato que eu acho que é certo, que é correto. Não deveria ser. Essa roupa? Como se alguém vai pregar com essa roupa? Como que alguém vai se vestir desse jeito, vai falar desse jeito, vai andar com esse tipo de gente? Então, não se enquadra muitas vezes. Nós precisamos entender, irmão, que a voz de Deus, a palavra do Senhor, ela é compreendida para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O formato que Deus usa, aí é peculiar, particular de cada pessoa. Contanto que nós tenhamos responsabilidade de estarmos ouvindo a voz de Deus para poder transmitir. E temos a responsabilidade de tentar o máximo que as pessoas compreendam aquilo que está sendo falado. Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque você vai ter que se adaptar. Eu vou ter que me adaptar a métodos e formas diferentes de comunicar uma verdade aqui. A minha verdade, ela é falada eu falo a verdade que Deus me deu de um formato. O Alessandro de outro, o pastor Marcos de outro, e qualquer outra pessoa que ministra aqui também de outro formato. De outro método. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas se limitam a vir aqui porque acham que tem que ser aquele padrão e não comunicam o evangelho para poder estar pregando a palavra. Para estar anunciando o evangelho. Mas por quê? Porque não se enquadra daquele jeito, não é daquele formato, e às vezes não se enquadra e não acha que é apto para fazer aquilo. Mas você tem a sua particularidade. Você tem a sua identidade nisso. Só entenda uma coisa. Não defina a pregação como uma forma só de falar. Amém? Eu estou falando que eu estava orando aqui, Deus me deu uma palavra de conhecimento para falar para vocês sobre isso. Para que vocês possam compreender, entender que todos nós estamos aptos para anunciar o evangelho. Amém? Portanto, que você tenha conhecimento dele. Vamos lá. Carta de Paulo a Filemon. Paulo, eu vou ler para vocês o versículo primeiro aqui e vou explicar o contexto aqui para vocês. Muitos aqui já assistiram o vídeo aí, já assistiram o áudio de Filemon, já sabe, mas eu quero deixar registrado aqui para que eles depois vão assistir também, vão ouvir também. Assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler só o versículo 4, o mês da ação de graça, para que você possa entender aqui apenas um ponto, e depois vamos ler muitos versículos desse texto aqui. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de vocês nas minhas orações. Ok? Queridos, esse texto, esse livro aqui, essa carta, é conhecido também como um bilhete, esse bilhete, porque assim como foi entregue a carta aos Colossenses, na mesma viagem, essa carta ela foi também entregue junto. Então entregue isso aqui para a igreja de Colosso,
Agora, essa aqui em especial, eu quero que você entregue nas mãos de Filemon. Essa é endereçada para ele. Agora, por que essa carta está nas nossas mãos? Por que ela se encontra em nossas mãos hoje? Sendo que a carta era um bilhete especial particular para ele ali, endereçado para ele. O destinatário era uma pessoa só. Não, porque essa carta, ela não era só um pedido, uma solicitação para uma pessoa, mas era um tratado, irmão. Isso aqui está teológico, porque tem aqui, a teologia tem a revelação da obra de Cristo através de uma pessoa, manifesta através do seu discípulo. O aprendizado de Paulo realmente na prática e ensinando já para uma próxima geração como deveria se comportar como evangelho. Então, essa carta ela é muito mais do que um bilhete. Ela realmente é uma das grandes cartas de Paulo, as cartas da prisão, que tem Filipenses, Colossenses, Efésios e essa. Ela é uma grande carta, é uma carta que nos deixa uma revelação clara de como temos que viver em relacionamento e como nossa casa tem que funcionar. Nossa casa, eu digo casa particular, nosso lar, mas também a nossa igreja também. A nossa igreja também, nós como igreja, a noiva do Senhor tem que comportar, como é que ela tem que andar, como é que ela tem que agir, como é que ela tem que pensar. Quais são aquilo que fundamenta a igreja, quais são os princípios fundamentais da igreja. Nós precisamos entender. E essa carta vai estar aqui, apesar de ser apenas 25 versículos, ela está robusta, irmão, está cheia de princípios aqui, cheia de verdades que a gente precisa debulhar juntos aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tem vamos dizer assim, um interesse particular, porque toda carta, na verdade até as grandes cartas como Romanos, que foi escrita, que é o nosso tratado teológico, grandes reformadores se converteram depois que leram Romanos, né? E há quem diga que se a gente ler Romanos 50 vezes ainda não é o suficiente, tem que ler mais um pouquinho para poder entender. Eu tive a oportunidade de dar aula de Romanos e digo para vocês, irmão, quando termina de dar aula, dá a sensação de frustração, que você deixa de falar alguma coisa. Ou não soube falar alguma coisa, na verdade. Porque é muito profundo, tem muitas verdades ali. Mas Paulo ditou, e Tércio escreveu, e outras cartas também. Só que essa aqui, ele mesmo diz, eu escrevi de próprio punho. Então tem uma grande importância para Paulo. E eu vou explicar para vocês, para aqueles que não ouviram ainda, o que está em volta dessa carta aqui. Essa carta, a igreja de Colossos, ela não era uma igreja assim, tipo a igreja tenda, a igreja assembleia, batista, presbiteriana. Era uma igreja da cidade que se reunia em alguns lugares, ou em um lugar específico. Na maioria das vezes, ali no contexto do primeiro século, nos primeiros 30 anos ali da igreja, era sempre às vezes numa casa. Ainda era só uma casa, uma referência para toda a cidade. Outros não, já estavam se espalhando já, porque eram grandes metrópoles, tinha milhares e milhares de pessoas e acabava que uma casa não comportaria tanto de pessoa convertida, mas eles iam aí ficando com os pequenos grupos em outras casas. Mas em Colosso não, Paulo não plantou essa igreja, irmão. Ele não foi a pessoa que foi lá e plantar essa igreja, ele não pisou os pés dele lá, até quando ele escreveu essa carta, ele disse, ele tinha desejo de estar com ele, mas não foi ele que escreveu essa carta. Tinha um anseio de estar, até que acreditava que pelas orações dele ele seria liberto e estaria com ele. Por isso que há uma certa dúvida de que ele estava preso ou em Roma, ou ainda aquela prisãozinha lá em Éfeso. Então, eles não acreditavam, ainda tem uma dúvida sobre a igreja, a história da igreja e o contexto, para saber realmente onde Paulo estava, acreditando que ia voltar, né? Sendo que quando estava em Roma ele queria ir para a Espanha, ele queria avançar, não voltar. Mas vamos lá. Paulo estava preso aqui para escrevendo essa carta, e ele tem um interesse aqui. Primeiro, ele doutrina a igreja. Nós sabemos que a carta de Éfeso, ela é uma ênfase que ele dá ao corpo de Cristo. Ele pega aqui e escreve sobre o pescoço para baixo. Vai explicar onde nós estamos em Cristo, onde a igreja está. Mas, Colossenses não. É do pescoço para cima. Ele vai falar sobre a cabeça do Cristo, sobre a ênfase e a obra de Cristo. A obra vicária de Jesus, o poder, a sua soberania, o seu grande poder, e vai mostrar a grandeza, onde tudo converge, para quem converge, por que tudo foi feito, para quem é feito, através de quem. E aí, por isso que ele diz, eu vou orar por vocês, para que vocês tenham pleno conhecimento dessa vontade aqui. Vocês entendam, compreendam a vontade de Deus. E aí é Colossenses. Então, é uma grande ênfase ali, na cabeça da igreja, no corpo da igreja, só que, aqui, irmão, essa carta, apesar de ser para uma pessoa, é sobre a vida da igreja, sobre a mentalidade da igreja. E aí Paulo escreve Colossenses, manda, e depois escreve esse bilhete, e manda para Filemon, e diz, Filemon,
Estou doutrinando a igreja aqui, que está em tua casa, mas para você, a princípio, eu quero te pedir uma coisa. Vai chegar uma pessoa aí, junto com essa carta, e essa pessoa foi alguém que te feriu um dia. Ele foi teu escravo, ele saiu daí, ele te lesionou financeiramente também, tomou do que era seu, causou um prejuízo para você, mas eu quero que você receba essa pessoa de volta. O que aconteceu? Paulo foi preso. Paulo foi preso por causa de quê? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por causa do Evangelho. Ele foi prisioneiro por causa do Evangelho. Só que Onésimo não. Onésimo foi preso por causa que era fugitivo. E o coração de Paulo estava aflito. Por quê? Porque ele sabia que se Onésimo voltasse, a lei, e a Bíblia não diz nada contra isso, irmãos. Até quem refute, não concorde com a palavra de Deus, por causa que ela não aboliu a escravidão, na verdade ela deu outro conceito, e eu não quero entrar no mérito hoje sobre isso, na verdade de libertação total, mas eu não quero falar sobre isso, mas ela não ia contra essa questão social da época. Então, ele queria que Paulo queria que Filemão recebesse Onésimo de novo, mas queria que perdoasse ele. E aí, para a cabeça de Filemão, irmão, porque a lei permitia ele colocar uma tatuagem aqui, né? Um fogo aqui, um ferro, e marcar a testa dele com a palavra, ou só com um F mesmo, né? Vamos dizer, na letra grega, não fala, obviamente, mas de fugitivo, ou nome fugitivo na testa. Poderia cortar o braço dele e até matar ele, porque o escravo, ele não era uma pessoa para o seu senhor, ele era uma propriedade para o seu senhor. Então, Onésimo, quando saiu da casa de Filemão, quando fugiu da casa de Filemão, ele tanto deu um prejuízo, porque menos uma mão de obra, como também levou algo, porque Paulo está dizendo que ele também lesionou, causou algum prejuízo. E aí Paulo agora quer que Filemão, não quer que vá contra a lei, mas desconsidere tudo isso que a lei dá precedente para que ele possa fazer, que é, cara, você pode executar esse cara se você quiser, você pode matar ele, e a gente não vai te condenar por isso, mas eu quero que você consulte, ele fala aqui, ó, no versículo 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Não estou apelando para a lei, eu estou apelando para o amor. Queria que você consultasse o amor a respeito disso. Porque a lei, a disciplina, a raiva, tudo, qualquer outro seu sentimento, pode responder de uma forma. Eu não sei quem você vai consultar para julgar essa causa, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu ganhei esse cara aqui na prisão. Eu gerei ele aqui na prisão. Ele agora é outra pessoa. E Paulo espiritualiza, mas na frente ele vai dizer assim, ó, eu acredito que ele tenha sido tirado de ti temporariamente a fim de que tenha eles para sempre. Paulo espiritualiza o negócio. Eu acredito que ele foi tirado de ti, mas agora não, você vai ter ele para sempre. Irmãos, Paulo vai fazer uma solicitação. E vocês já sabem, eu até falei para vocês aqui muito sobre isso aqui, alguns, né? Já ouviram? Mas Paulo chama Timóteo de irmão, nesse caso, sabe? Outra carta ele chama de filho. Mas chama Filemão de amado, cooperador. Chama de Afa e Arquipo de companheiros. Lá no final chama o Lucas, Marco, Aristarco, Demas, cooperadores também. Mas quando ele chama Onésimo nessa carta, ele chama de filho. Então ele está mandando o próprio filho dele voltar para o lugar do matadouro. Mandando o filho dele voltar para aquele lugar que ele poderia ser julgado. Ele teria que ser restituído ao seu dono. Isso era um fato. E eu acho que Paulo aproveitou essa restituição do governo, essa passagem paga pelo governo de Roma para devolver ele para o seu dono, aproveitou disso. Olha, nem quem está enviando não é Roma não, quem está enviando sou eu. Não é Roma está devolvendo o teu escravo não, eu estou te devolvendo, eu estou te entregando meu filho. Por isso eu quero te fazer uma coisa, você tem que receber ele como me recebe. Receba ele como tivesse recebido. Olha o que é que Paulo está fazendo, irmão. Paulo está pegando ele aqui, Paulo, pegando Onésimo, um escravo fugitivo que se converteu na cadeia, um novo convertido talvez, que depois a história conta, irmão, que ele se transformou em bispo, tá bom? Em bispo da igreja. Eu tenho uma frase aqui, eu quero ler para vocês, que eu acho interessante, é de Inácio de Antioquia. Ele diz assim, ó, em uma carta, em seu caminho a Roma, para ser morto em martírio, escreveu essa frase para Éfeso. Em Éfeso, na verdade. Em nome de Deus, portanto, eu recebi
sua numerosa congregação na pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está nas palavras. Minha oração é que vocês o amem no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam como ele. Bendito é aquele que lhe permite ter um bispo desses. Vocês merecem. Olha que ele falando isso depois de 30 anos, irmãos. Então, Paulo está pegando um menino que agora converteu há pouco tempo com ele e colocando no mesmo lugar, dizendo, olha, recebe como se estivesse recebendo a mim mesmo. E teve uma hora que Paulo diz assim, ó, ei, eu queria que ele estivesse comigo no teu lugar. Colocaria o Senhor e o escravo. O Evangelho faz isso aqui, irmão. O Evangelho dá plano no caminho. Sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho faz assim, ó. O Evangelho, ele pega os montes e abate, e pega os vales e a terra. Quando diz isso, João Batista está dizendo que a mensagem era para todos. Todos pecados destruídos estão na glória de Deus. Arrependei-vos. Não era uma palavra para o fariseu e uma palavra para os gentios. É aplanando o caminho. Todo mundo agora ia ouvir o Evangelho. O Evangelho está ali, igualdade. Todos estavam pecando. Obrigado. Todos estariam pecado, eram pecadores, precisavam de perdão. Então, Paulo faz isso com Onésimo. E aí, irmãos, a carta chega, eu fico pensando assim, uma carta chega na Filemão dizendo assim, espera ainda, Paulo está dizendo, vai me perdoar esse cara que me deu tanto problema, tanta complicação. Qual seria a reação que chegasse nas nossas mãos? E eu ainda não cheguei, a gente precisa chegar aqui, viu, irmãos? Mas só para você entender o ambiente da carta. Você entender que agora tinha um pai enviando um filho para uma casa de julgamento. Poderia se tornar. Se a casa estava na casa, a igreja estava na casa de Filemão, então Paulo estava introduzindo Onésimo na vida de Filemão, na vida da igreja e na sociedade de forma completamente diferente. Então os olhos de Paulo para aquele rapaz eram o quê? Ele não é mais escravo. Socialmente, ele agora estava liberto. Na mentalidade que ele agora era um irmão. Você considera ele como irmão. Caríssimo. Muito mais de ti do que de mim. Ele fala isso aqui. Agora também, ele não é mais um qualquer, um escravo, um servo ali na hora do culto. Ele agora é um irmão prestigiado. É um irmão agora companheiro, cooperador, também ministro do Evangelho. Ele saiu daí escravo, irmão. Agora voltou como ministro do Evangelho. Cooperador de Paulo, o cara que andava assim com Paulo, ó, trabalhava com Paulo. Você já viu pessoas sobre isso, irmão? É Paulo, tá falando, é Paulo. Paulo, que escreveu 3 livros da Bíblia aqui, aproximadamente, né? Tem umas... Você tá entendendo? Esse aqui, Paulo, foi Paulo que escreveu. E esse cara andava com Paulo. Se tivesse pelo menos uma hora com Paulo, né? A gente pode, na verdade, pode ter várias, né? Só ler as cartas dele. Mas se a gente tivesse feito pessoalmente, a gente fazia perguntas inteligentes andando com ele. Porque tem gente que perde a oportunidade. Você está com uma pessoa, irmão, não faz perguntas inteligentes, né? E não pega informações precisas. Perde a oportunidade. Eu gosto de contar com algumas pessoas, eu gosto de fazer algumas perguntas inteligentes para entender o que aquela pessoa pensa, a linha de raciocínio dela. Esse homem andava com ele. Andava com Paulo. Então seria introduzido na sociedade, na vida de Filemão, na casa de Filemão, a família dele, e também na igreja. Uma pessoa que foi perdoada pelo seu pecado, agora mudaria a vida completamente. A sociedade jamais não o via como antigamente. A família que o tinha, né, anteriormente não o via mais da mesma forma. O dono dele já não ia ver mais daquela forma, ia ter que olhar para ele, não assim, mas assim. Não dizer, pega aquilo para mim, mas vamos lhe fazer. É diferente. E a igreja ia ver ele ali, ó. E tem que olhar ele como uma referência. Então mudou a cosmovisão de todo mundo. O Evangelho pegou uma pessoa e mudou a cosmovisão de um mundo todo para aquela pessoa. Aquela pessoa agora seria totalmente transformada, tocada por Deus, transformada pelo Evangelho, ao ponto de todo mundo ver aquela pessoa diferente. E aí eu faço uma pergunta para a gente poder refletir. Olhe para cá. Fique atento a isso aqui. Será que, quando as pessoas olham para a gente, na igreja, em casa e na sociedade, elas veem um cristão? Elas veem alguém que foi arrependido e nasceu de novo? Porque Paulo está dizendo, sabe o quê? Eu vou colocar minha mão no fogo por ele.
eu coloco a minha mão no fogo por ele. Aquele cara está tão transformado, aquele escravo fugitivo, foi tão mudado, ele foi tão impactado pelo evangelho, que Paulo diz, olha, eu e ele aí, ó, cara, trata do mesmo jeito, que vai ter a mesma relevância, vai tocar aí, vai ajudar vocês, vai servir vocês, e como ele teve a mesma que você, quando você estava comigo. A mesma coisa. Você cooperava e ele agora coopera também. Irmãos, e aí nós temos que abrir um parênteses aqui para a gente falar uma coisa importante entre nós aqui. Será que os nossos relatórios de pessoas, eu julgo pelo meu mesmo, nossos relatórios de pessoas afirmam e dão ênfase àquilo que elas encontraram em Cristo, ou as nossas cartas são só de reclamações e de críticas? Paulo escreveu uma carta, ele não disse assim, olha, só tenham cuidado aí, coloca ele no quarto separado porque ele ronca, ou ele come demais, ou ele briga muito, ou ele... Não deu ênfase a isso. Paulo escreveu uma carta dando ênfase no que Cristo fez na vida daquele homem e o que já se tornou em Cristo. O problema, irmãos, é que acho legal que tem uma coisa que chama-se encontro com Deus, né? Alguns já participaram do encontro com Deus. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Já foi? Pronto. Preciso de novo. Não, tô brincando. Brincadeira. Gente, não pode repetir essa brincadeira. Essa piadinha gospel. Mas assim, Tremendo. Aí é verdade, tremendo. E eu acho interessante que quando a gente vai para o encontro, que é um retiro que a gente vai participar desse retiro, e desse retiro ficou muito popular no Brasil, isso aí, durante muito tempo, porque era um retiro que as pessoas vão e analisam a sua vida, aquilo que fez de errado, os pecados cometidos, os ciclos de pecado que vem cometendo, e pede perdão ali, né? Pede perdão ao Senhor, traz luz sobre alguns assuntos, e as pessoas analisam isso, e é muito importante e começa de novo, é um restart para a vida das pessoas, muita gente. E quando a gente volta desses momentos, esses encontros, esses retiros, dessas conferências, dessa sala de atendimento, seja o que for, a gente quer resolver a vida. Então a gente vem, vai distribuindo pedido de perdão. Chega com um bocado de carta, me perdoe pelo aquele negócio que estava te dizendo, me perdoe pela palavra que eu disse, me perdoe pela maneira que eu agi com você, me perdoe pelo esquecimento, me perdoe por nunca ter me importado. Aí você começa a pedir perdão por tudo, a terra todinha você pede perdão, amém, irmãos? Você vai pedindo perdão. Só que nós somos esse Onésimo, voltando e pedindo perdão. O problema é, e quando nós fomos o Filemon? E quando for alguém que vem para nossa casa e vem pedir perdão? Porque quando nós encontramos o Cristo, nos sentimos perdoados, arrependido e perdoado, e renovado, e uma nova criatura, e queremos que todo mundo nos receba, porque a gente sabe a experiência que a gente viveu, a gente sabe o Cristo que a gente encontrou, a gente sabe a transformação que aconteceu na nossa vida. A pergunta que a gente tem que fazer é se nós estamos prontos também para ser não somente Onésimo, arrependido, mas ser um Filemon. Se alguém que está pronto para perdoar alguém que está chegando. E esse é o maior conflito do meu coração, principalmente hoje. A gente passa por muitas coisas no ministério, irmão. Eu digo para vocês, nós temos aí 15 a 16 anos sendo pastores. Eu e a Jo. Só que pastoreávamos antes disso. Cuidávamos de pessoas. Sempre discipulamos pessoas e era responsável por grupos de pessoas e etc. E eu digo para vocês uma coisa. Muitas passaram em nossas vidas. Até hoje tem algumas que escrevem para a gente, mandam mensagem, fala, faz apreciações. Mas outras que passaram pelas nossas vidas, que até reconhece, mas faz uma ressalva. E assim, olha, sou muito grato porque ele fez isso na vida, mas também a ênfase não é o agradecimento. A ênfase sempre é alguma coisa. E algumas nem agradecem. Como também eu passei na vida de pessoas que eu também não fiz isso.
Também fui um ingrato na vida de muitas pessoas, eu acredito. A gente tem que reconhecer isso. Porque é muito fácil a gente reconhecer o que fazem com a gente. Agora a pergunta é, será que a gente reconhece o que a gente fez com outros? A gente é muito bom de palavra, irmão, pra gente. Isso aí, ó. Passou por minha vida. Não quero agradecer pelo que eu fiz, não. Sim, você tem sido grato pelas pessoas que têm passado na sua vida, têm ajudado você. E aí, conforme a gente vai andando no ministério, vai caminhando, algumas pessoas vão ser mais acentuadas, assim, as feridas são mais profundas. As ferroadas são mais... Os coices são mais fortes. Mas Jesus cura os arranhões e as perfurações. Toda agressão que a gente fez, porque pecado é transgredir a lei. Toda transgressão ou agressão que a gente fez contra a santidade de Deus, nós fomos perdoados. Os pequenos arranhões que nós fizemos na lei e as grandes obras malignas que cometemos também. Da mesma forma, ele está dizendo para nós, vamos ter que fazer com todos. A maneira de viver o Evangelho é essa. Está pronto para perdoar os onésimos que vão voltar. Será que nossa casa está pronta? Está pronta para ter uma mesa de cura ao qual as pessoas abrem o coração, você abre o coração, todos são restaurados e começa-se de novo uma nova história? Até o ponto do cara se tornar um bispo. Será que estamos prontos para refazer relacionamentos? Já ouviu a expressão assim, ó? Eu até perdoo, mas não quero conviver. Já ouviu isso? Imagina se Deus fizesse isso com a gente, hein? Eu te perdoo, mas não quero conviver contigo. Tá perdoado, vai ser salvo. Fica lá no canto lá, tá bom? Vai ser salvo, fica lá. Imagina se o mesmo critério a gente usasse que Deus usou com a gente. Aliás, se Deus usasse o mesmo critério que a gente usou com outros. Porque ele diz que com a mesma medida que nós medimos, vamos ser medidos. Então tem que ter cuidado, gente. Mas Deus diz assim, olha, eu até amo você, mas amo você eu aqui e você na sua. É muito fácil amar quem nos ama, irmão. É muito fácil andar com quem pensa igual a gente. Para mim é muito confortável isso. Difícil é você ter paciência para você construir uma só mente, não a sua mente no outro, mas uma só mente entre você e o outro, que é a mente de Cristo. Até concordarem nisso. Não foi uma tarefa fácil para Filemão. Todo mundo julga Jonas. E quando alguém vê alguém em desobediência, que não quer fazer uma coisa para Deus, o que a gente faz? A piadinha gosta do quê? Então vai, Jonas. É o Jonas. Cuidado com o peixe, hein? Cuidado com o peixe grande, hein? Quer se colocar no coração de Jonas? No lugar dele? Já falei para vocês aquele dia, ele sabia quem era a Síria. Sabia que eles eram truculentos, que eles eram maldosos, ruins, muito ruins. Eles eram aquelas pessoas, irmãos, que não tinham pena e misericórdia de ninguém. Em guerra, meu Deus, expõe as pessoas de uma forma ridícula. E eu não quero nem citar aqui. Mas de uma forma bem pesada, eles faziam isso com as pessoas. Aí Deus quer ter misericórdia daquele povo. O coração do profeta não conseguiu entender de jeito nenhum como é que Deus ia ter qualquer outra nação, mas a Síria não, pelo amor de Senhor, a Síria, sim. Não, Senhor, minha vida é tão ruim. Eles destruíram aqui, ó. Destruíram tudo. Onde eles passam, eles destroem. Dispersa o povo nas nações, traz povo de outras nações para corromper, para contaminar aquela terra do outro. Então, Senhor, não perdoa eles. Eu não quero que o Senhor tenha misericórdia deles, por isso eu não vou. É difícil entender o coração de Jonas, e até mesmo nós julgamos Jonas por conta disso. Mas quantas vezes nós mesmos não somos os Jonas, irmão? Porque nomeamos ninivitas. Aquele dali vai pagar um preço. Olha quantas vezes eu falei. Aquele dali, cara, vai deixar. Aquele um dia paga um preço aí. Eu não quero mais ter esse coração, irmão.
Eu tomei uma decisão. Principalmente esses dias. Sabe, eu tenho visto algumas coisas e ouvido algumas coisas. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena levar fardos desnecessários. Não vale a pena. Algumas lutas, não vale a pena. Elas não ganham, elas não têm mérito. Você já viu aquelas lutas de corda? Como que chama aquelas lutas? Cabo de guerra? Quando a gente ganhar, alguém vai estar no chão. Porque não ganhamos. Porque fazer o cabo de guerra e puxar somente para nós ao ponto de a gente querer ganhar. Ganhamos, tá vendo? Eu que sou justo, eu que sou bom, eu que sou reto, eu que sou a pessoa que fez tudo bem certinho. Aí o outro vai estar onde? Sabe que tem aqueles cabos de guerra, o pessoal abria aquelas Nutelinha na grama, né? Com sapatilha antiaderente, né? Com chuteiras, segurando luvinhas, né? Agora tem aquele cabo de guerra que é a selva, aquela corda quando você pega já está espetada e tem um poço de lama no meio ali. A corda molhada, o negócio é pesado, né? E todo mundo já está suado, já tem aquele cheiro bem legal do seu lado ali, fazer aquele serviço. E de repente alguém cai na lama ali. Uhum. Ganhou e alguém perdeu. Por que isso? Paulo está dizendo aqui, está pedindo para Filemão perder. O que é que você perca? Quando você perder, você vai ganhar. Parece mais ou menos a Dilma, né? Quando você perde, você ganha. Quando você ganha, você perde. Mas quando você vai perder, você vai ganhar também. No final, se alguém perder, todos perdem. Todos perderam e ganhou. E ganhou também. Mas esse é o Evangelho. O Evangelho quer que você perca. Mas Senhor, eu tenho razão. Pois é, eu quero que você perca. Perder a minha razão é a sua razão. Eu quero que você perca a sua razão. Não faz sentido você ganhar. Porque meu filho não ganhou. Ele perdeu. Irmãos, eu fiz uma anotação aqui, eu queria ler para vocês. Eu nem corrigi o texto ainda. Então até pontuação aqui, não sei como que tá. Mas eu vou ler aqui e espero ser fiel ao que está, para que você possa compreender. A intercessão que Paulo fez, inclusive foi uma intercessão, ela não é apenas uma vida de oração. É entregar a sua vida em favor de outros. É muito fácil. Olha a nossa intercessão como que é. Eu vou já continuar. É mais ou menos assim, ó. Senhor, ajuda o Davidson. Senhor, liberta o Davidson. Cura o Davidson. Restaura a vida dele. Senhor, seja uma bênção. Agora a pergunta é, você quer se envolver em tudo isso que você pediu? Você quer ser o instrumento de cura? O instrumento de cuidado? O instrumento de edificação? Você quer ter a paciência que eu vou ter que ter com ele? Você está pedindo que eu faça isso com o Davidson? Você sabe quantas, Rafael? Quantas vezes o Davidson já ofendeu? Senhor, eu sei que milhares. Então, você quer que eu perdoe? Sim! Tá bom, eu perdoo. E você? Tá pronto a andar com ele também? Tá pronto a ser esse instrumento? Tá bom, eu perdoo ele. É fácil, irmão. O Senhor perdoa. Vai alcançando agora as prostitutas. Deus pega os homossexuais. E começa, Deus pega fulano. Eu quero saber se você quer ser esse agente meu nisso. Porque o meu confronto com muitos ministérios de intercessão é esse daí, irmão. Muito ministério de intercessão. É Deus. Opera. Vai todos os mantos, os atos proféticos. Eu quero saber se vai cair na lama para buscar a ovelha. Intercessão para mim, irmão, não é... Agora, vamos lá. Princípio de intercessão. Quem é o nosso maior intercessor? Pronto. Então Jesus ficou lá na igreja, no céu. Olha aqui, na cabeça de alguns é assim. Começou a fazer ato profético lá. Manto. Irmãos, pensa. Os anjos, 7 anos, tem que ser 7. 7 anjos. Agora 7 querubim aqui, 7 serafim aqui, é 7 aqui. Vamos lá. E todo mundo marchando agora.
Aí começou a fazer atos proféticos lá no céu. Salvou algum de nós? Não, chegou para Deus, Senhor, Pai, perdoa aquele povo. Perdoa eles. Eles não sabem o que faz. Perdoa esse povo. Serviu alguma coisa, irmão? Serviria de alguma coisa? Que intercessão é essa, irmão, que você não se envolve? Que intercessão é essa que somente sua boca faz? Essa é fácil. Eu peço agora até pelos qualquer tipo de terrorista na terra, eu vou pedir, Senhor, eu quero ser aquele terrorista, Pai. Perdoa, Pai, Senhor, alcança o coração dele, que ele se arrependa agora. Eu quero saber, você quer ser minha voz na vida dele? Você quer ser o meu cuidado para ele? Você quer ser um discipulador dele? Porque se pede para eu fazer alguma coisa na vida dele, você não está disposto a dar a sua vida por ele também. Porque o Cristo deixou a sua glória. Não ficou fazendo um ato profético, não. Ele entregou a sua vida, deixou a sua glória. Aí vamos levantar um altar para Deus aqui. Vamos começar a orar e pedir a Deus que faça. Senhor, faz. Senhor, opera. Filho, você. Deus é muito mais poderoso. Complete comigo. Para fazer tudo mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ok? Sabe qual é o resto do versículo? Pelo poder que opera em nós. Em nós. É muito fácil, irmão. Esse tipo de intercessão vai ser fútil se nós não deixarmos a nossa glória. Tem que descer lá, filho. Aí tem que pegar aqui, ó. Tem que arregaçar as mangas. Vai buscar lá. Paulo não conheceu o rapaz, disse, olha, cuide dele para mim, por gentileza, terminar. Pede para o patrão dele lá, para o dono, se receber ele. Não. Eu gerei entre algemas. Eu dei minha vida, trabalhei com ele, trabalhei nesse vaso aqui. Eu fui às mãos do oleiro nesse vaso aqui. Tá pronto, vou estar devolvendo. Mas eu me envolvi nesse trabalho com ele. Eu gerei entre algemas. Não, é Cristo quem faz, é Deus quem faz. Filho, Deus faz através de nós. Porque não, qual é a utilidade para você ficar? Não, porque Deus me chamou para me ficar cantando. Vai para o céu, para os anjos lá, 24/7, arrochando lá, cantando. Vai para lá, lá é direto. Aqui você cantou a música, duas acha que está cantando tudo. Intercessão, irmão, é muito mais do que isso. Jesus poderia apenas orar e interceder por nós. Claro que não. O que precisávamos era de alguém, que se enquadrasse no perfil de um intercessor que o Pai queria. Um cordeiro, sacerdote e rei. Um cordeiro, sacerdote e rei. Precisávamos que ele viesse e desse sua vida. Ele deixou sua glória e aniquilou a si mesmo. E o Pai o exaltou soberanamente. O intercessor precisa entregar a sua vida e se envolver com aquela realidade. Amando ao ponto de se entregar para ver ela mudar. O que vai nos dar autoridade, irmãos, não são apenas as palavras, mas nossa vida entregue pelo outro. Filipenses 2,4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ouvi aquele ditado que os irmãos, os pentecas falam assim, ó, cuide das coisas de Deus, porque ele cuida das tuas. Já ouviu dizer? Cuide dos meus, que eu cuido dos teus. Já ouviu isso aí? Né? Legal, né? Isso aí. Mas é uma verdade. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Talvez não esteja escrito literalmente dessa forma, desse jeito. Eu acredito que sim. Eu acredito que quando você se envolve nas coisas do reino, está empregado. E dizia um pastor, como o pastor Gilberto dizia para mim, disse, Rafael, Deus é um bom patrão. Eu disse, como assim, pastor? Não é meu pai? Também. Ele sabe amar, é bom e paga bem. Deus cuida, irmão. Agora imagina se Deus fosse contar com a gente só para nos servir toda hora, para vermos as coisas acontecendo na nossa vida, para vermos as bênçãos sendo recebidas. Eu lembro da história que eu ouvi de uma mulher dizendo assim, tinha 6 jovens num carro, 6 ou 5, estava super lotado lá, e ela disse, Deus morreu em 5, ficou só o filho dela. Deus é muito bom com a gente. Ele foi ruim com os outros? Deus é bom quando acontece uma coisa boa comigo e quando está acontecendo uma coisa ruim com alguém. O que ele é?
Queridos, nós ainda não temos o conceito completo formado aqui dentro. Não temos a plenitude do que é sacerdócio e rei. Não temos ainda. Nós temos uma mente extremamente religiosa. Nós somos profissional em culto. Irmão, se for para fazer culto de campanha, é com nós mesmos, vamos lá. Certo que aqui nós não temos esse hábito, mas também. Eu não gosto de criticar esses irmãos, porque, por exemplo, para você, irmão, tem coisa que a gente, sabe, às vezes eu pegava muito o pé desse pessoal. Mas tem umas coisas que depois do tempo você vai passando, você vai entendendo. Você vai dizendo assim, cara, é segundo a idade de cada um. Tem coisas que eu não faria, eu não faço. Não acredito que seja conveniente. Mas também não sento na cadeira do juiz para ficar criticando todo mundo, toda hora. Então, vamos fazer oração? Vamos fazer. Vamos fazer um louvorzão, só adoração, só louvor. Vamos. Vamos fazer um jantar de crente, vamos. Vamos fazer Toda a gente vai conseguir. Nós somos PhD nesse negócio, irmão. Pensa no negócio, ideia, e fica igual Chaves, e vai, nessa, e não é assim? A gente sabe, pensa no negócio que a gente sabe fazer cor de crente, irmão. A gente sabe fazer isso. A gente é profissional nisso. Agora as cores de Cristo é que é complicado para fazer. Esse negócio de ficar buscando ovelha, a vala, gastando tempo no meio de pecadores publicanos, a festa rolando, pancadão, e você ali no meio, comendo com eles, e evangelizando. Essas coisas que é difícil de fazer. Essas coisas de Cristo é mais difícil. A da igreja é mais fácil. Você já diz assim, ó, venha e siga a igreja, é mais fácil, 10 vezes mais fácil pra gente. Quer só ir fazer umas coisinhas, participar de umas coisas, logar e dormir. É fácil, irmão. A coisa da igreja só está presente. É só bater o cartão. Pá. Agora se envolver com as coisas de Cristo, estar ali chorando, gemendo na intercessão, aí é outra, amado. Aí é outra coisa. Quer dizer, nós estamos na igreja, mas não estamos em Cristo. Pelo que isso que pareça. Estamos na instituição, para ser melhor, porque nós somos a igreja. Estamos na instituição, mas não estamos envolvidos com Cristo. Não estamos com Ele. Paulo está dizendo para Filemon que ele precisava ser agora o intercessor. Posso continuar a leitura aqui? Se não tivermos a mesma postura de nosso mestre, isso não é intercessão. É apenas uma oração religiosa e descomprometida com a causa. Aí no versículo Filipenses 2, 5, que é a mesma época que Paulo escreveu Filemon, diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não existe algo diferente disso, irmão. Se não tiver entrega e amor, não é intercessão. É somente religiosidade vazia. Paulo, quando intercedia por Onésimo, ele disse, se a ele te deve alguma coisa, Filemon, eu pago. Isso é intercessão. Fora disso, não é o evangelho da cruz. Não é a obediência até a morte. Porque Cristo obedeceu até a morte, morte de cruz. Quer interceder de verdade por alguém? Esteja disposto a enfrentar a batalha contra o adversário, contra o adversário, e clamar para que a ira de Deus seja aplacada contra essa pessoa. Jesus venceu o diabo e sofreu a ira do Pai contra o pecado. Intercessão é falar se doando, é assumir o lugar. Paulo disse, eu pago. Eu pago. Se alguma coisa te deve, eu pago. Aqui, ó, está escrito. Aí diz assim, só para não alegar que você deve a ti mesmo, para mim. Filemon devia a própria vida para Paulo, mas Paulo diz assim, ó, eu vou pagar, tá tudo bem, a dele eu pago, mas eu quero te lembrar que deve a tua vida para mim também. Queridos, nós abraçamos o evangelho ou a religião? Nós abraçamos o Cristo ou a organização? Escuta isso aqui, escuta isso aqui. Eu acredito que alguns onésimos vão voltar. Você pode vagar aí somente pensando em alguém, né? Aí para um gatilho em você, da memória. Você acionar. Não sei se esse que você pensou volta.
Tá bom? Mas mesmo que não volte integralmente, tem que voltar para cá. Vamos ter que aprender a conviver com a ideia de que um dia estaremos juntos. Seja lá para alguns e aqui. E aí eu vou escandalizar você um minutinho, mas depois eu explico com calma. Mais na frente, tá bom? Quando Deus fez a terra, Ele não fez para fazer um teste. Aqui para subir. Ele fez a terra com plenitude. Para que ela pudesse ser habitada e multiplicada. E não temporariamente. Aí você dá para você entender minha teologia aí, né? Deu para entender? Quem tem ouvido para ouvir que ouça. Ela vai ser transformada. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. É o que a Bíblia diz. A cidade vai descer. O governo vai ser estabelecido. Com equidade, com justiça, com juízo. Tem alguns cantando que vão subir. Tudo bem. Vai lá. Tudo bem, tranquilo. Mas lê tudo que é mais fácil. Não ficar assistindo filme, não. Deixar isso para trás. Fica aqui na Bíblia. Dá certo. Queridos, se nós tivéssemos hoje uma palavra de Deus sobre o nosso coração, sobre perdoar alguém, qual seria a nossa atitude? Não estou dizendo para você ir atrás do Onésimo, não, tá bom, Filemão? Estou dizendo que você tem que estar pronto para ele voltar. Pelo menos para o vínculo voltar. Vai ser duro isso. Vinha no carro dizendo isso. Vai ser duro eu pregar isso aqui hoje. Vai me custar muito caro. Mas custou mais para Jesus. Amar é o princípio da fé, irmão. Deus amou. Por isso Ele deu. Olhe para cá. Eu quero dizer isso com muito cuidado, tá bom? Com muito cuidado. Mas principalmente nós que viemos do Brasil, nós viemos com uma mente muito igrejista. E nós estamos muito acostumados em receber crente. E quando chega gente nova, visitante, já deve ter ido umas 4 já. Se não foi, é a primeira então. Não é a única. Vai começar a rodar aí para ver qual é que se sente melhor. É tantos. É igual uma rua de restaurante. Você vai em vários restaurantes, eu vou ver qual é o melhor. Agora se você vai no lugar, só tem um. Você vai fazer o quê? Acabou. É tu mesmo, irmão. Então, nós vamos ter que começar a pensar em alguns escravos. E começar a gerar aqui, gerar escravos. Gerar pessoas, filhos de Deus, que vai deixar essa escravidão para ser um filho amado de Deus. Mas isso dá trabalho. A gente quer a vitória. O negócio da gente é a bênção, é o ministério, é as promessas. A gente precisa neutralizar essas palavras. Sabe por quê? Porque elas só vão se cumprir quando nós estivermos exercendo o que Deus mandou a gente fazer. Que é amar o próximo e cuidar do próximo. Sabe que as promessas de Deus dizem, as nações, não foi países. Desculpa te frustrar. Desculpa te frustrar, mas não foi países. Foi nações que ele falou. Um grupo de pessoas é uma família. Um grupo de família é um povo, é uma nação. Deus prometeu nações, etnias, povos, não terra, não chão, não monumentos, não paisagens lindas. Deus nos prometeu que nós alcançaríamos, não era um país, era o povo, era a nação. Não é a Constituição. Aí pegamos a bandeira e...
Senhor, me leva, eis-me aqui. Envia-me. Aí cantávamos da Fernanda Brum, eu vou ficar aqui, eu vou. Vai para quem? Não é para onde, é para quem? Vocês estão me ouvindo, irmão? Nós estamos aqui para ser luz nessa nação. Na nação, no país. Eu quero que vocês tenham para definir quem é bem. O que é o que aqui? Para ser luz na terra ou para as pessoas? Agora, como é que a gente vai ser luz para as pessoas se a... Olha o que Jesus diz. Vocês são luz do mundo, vamos lá. E sal da terra. Se a luz for colocada debaixo do alqueire, ou seja, se a luz for colocada debaixo da mesa, para que serve? Foi o que ele disse. Para que serve, irmão? Então fecha aquela porta ali. Para ver se vai adiantar alguma coisa. Aí a gente vai para o trabalho, vai no mercado, vai a algum lugar, e a gente é menos intencional. Não quero ofender. As pessoas se ofendem aqui. Que se ofenda? É o evangelho? Que se ofenda! Não desrespeito, depende da você falar. Que se você demonstrar amor, respeito pela pessoa, como é que ela vai se ofender? Cristo te ama. Cristo te ama, amigo. Não tem problema, Cristo te ama. Ele quer te perdoar dos seus pecados. Ele pagou o preço pelos seus pecados. Então tem que ter uma consciência. E nós precisamos... Estamos passando por pessoa todos os dias. Quantos estão ouvindo o Evangelho? Não, sabe o que nós estamos fazendo? Estou com um problema. Estou na luta, eu tenho que ajustar a minha casa, a minha família, o meu projeto, o meu sonho, a minha meta. Cara, Paulo estava na prisão, açoitado, passando necessidade, frio, fome e gerando vida. Esses dias eu estava, Senhor, não estou conseguindo escrever, muita luta. Não dá para parar para escrever. Deus disse, Paulo, escreveu as cartas preso. Era sangrando. Um olho só, assim, ó. Há quem diga que ele levava tanta pedrada, tanta coisa, que ele não conseguia mais enxergar bem. Por isso que ele está em Gálatas diz, se vocês pudessem pegar os olhos de vocês e me dar, aí há quem diga que é literal, assim, tipo, não sentido literal de pegar o olho, claro, obviamente. Mas que ele realmente estava necessitando de uma visão, para ver melhor mesmo, né? E enxergar, né? E a compaixão deles era tão grande por ele, por causa disso. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui antes da gente finalizar, sobre intercessão. E aí eu finalizo. Tem uma passagem um tanto quanto escandalosa em Romanos, que me deixa muito preocupado com essa verdade. Mas Paulo diz assim, ó. Ele chega a dizer assim, eu poderia ser condenado eternamente por causa dos meus irmãos. Se fosse para a salvação deles, poderia me condenar. Poderia me julgar eternamente. Quer que eu diga em poucas palavras o que isso significa? Pode me mandar para o inferno. Contanto que eles sejam salvos. Eu fiquei confuso quando eu vi isso. Paulo não amava mais Jesus, ele queria chapar, estar com ele. Foi o que Cristo fez. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte, é o que ele diz. Eu prefiro a morte, contanto que eles sejam salvos. Sabe, foi que eu recebi uma vez, quando eu comecei a pastorear, eu recebi um e-mail do Portas Abertas, um pedido, já contei para alguns aqui, um pedido de oração de um irmão nosso no Irã. Ele sentado numa cadeira e ele disse, meus irmãos, peço que vocês orem por nós. A perseguição aqui tem crescido abruptamente, de uma forma agressiva. E eu quero que vocês orem por nós. Se você ouvisse isso, sem ir para o próximo parágrafo, o que é que você deduziria? Vamos orar para quê? Para que a perseguição cesse.
Aí, lavar o irmão de novo. Continuando. Entretanto, peço que vocês orem, não para que ela cesse, mas para que nós possamos ter força. Porque a cada cristão que está morrendo aqui, pelo menos 10 pessoas estão se convertendo pelo testemunho desse cristão. Então, orem para que a gente ajude a gente a entender esse evangelho, para a gente viver isso aqui. E entender que a nossa vida é uma semente. Vamos ser prósperos nessa nação. É melhor, né? Mais fácil. Deus vai honrar, vai te honrar aqui. Vai te fazer prosperar aqui. É ótimo, maravilhoso. E o resto que se dane, vai pro inferno. O negócio é eu prosperar. Eu tá bem, meu irmão. É o que importa. Deus é bom comigo porque eu tô bem. E a nossa vida é o quê? Qual o sentido dessa vida? Qual o sentido dessa vida, irmão? É isso? O sentido da vida é esse? Sério mesmo? Só esse? Ah, não, então eu não quero. Vou falar igual o Paulo. Prefiro morrer. Eu não estou pregando uma mentalidade franciscana. Eu estou pregando só outro foco principal. Se nós estamos aqui e não conseguimos gerar vidas, mas eu tenho problema. É isso mesmo. Pois é, Bessa, é sempre assim. Não estou fraca e estou forte. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quer um conselho, irmãos? Eu contei para vocês sobre o Soldado Ryan, né? O filme, alguns já ouviram, outros não, vou ouvir de novo. Vou ouvir de novo para criar marra. Não assistiu, né? Não assisti. Sete pessoas vão resgatar o Soldado Ryan. Porque os irmãos deles morreram. E aí, eles não queriam... Os 3 irmãos deles morreram. E o alto escalão do exército não queria mandar mais uma carta de outro filho. A mulher só tinha 4 filhos. 3 morreram na guerra. Ela tinha um 4º filho. E aí, chamou o Capitão Miller e os outros, que é o Tom Hanks, e disse, vai buscar o Soldado Ryan. E pegou 7 homens e foi pegando o carreiro aqui, diferente da guerra. A guerra acontecendo e eles passando do lado assim, e enfrentando aí, guerreava aqui para outra cidade. Não tinha um posto estabelecido, eles tinham que peregrinar até encontrar o Ryan. Quando encontrou lá, e eu vou dar o spoiler, já faz 30 anos, não dá para você ter assistido esse filme, a maioria deles morreram, quase todos. E antes do capitão morrer, ele olhou para o Ryan e disse assim, deixa eu te fazer um pedido. Faça isso valer a pena. Aí a cena vai pro Ryan já velho, diante do túmulo do Capitão Miller. Ele chorando, olha para a esposa e diz, diga para ele que eu fui um bom homem. A família dele toda atrás assistida. Diga para ele que eu fui um bom homem. Diga para ele que eu fiz aquilo valer a pena. E chorando. Escute uma coisa. Nós somos Onésimos. Nós precisamos agora ser Paulo. Ser Filemão. Nós já fomos o Onésimo de alguém. Nós já fomos o Onésimo. Lutero diz, todos nós fomos Onésimos. Paulo está pedindo isso para ele, certo? Paulo está pedindo isso para Filemão. Mas Paulo, para pedir uma coisa a Filemão, ele tem pelo menos que viver isso. Óbvio. Faz sentido sim ou não? Como é que Paulo viveu isso? Último versículo e a gente encerra. Você pode até ficar de pé. Pode ficar de pé se quiser. Penúltimo versículo.
Escute. Vamos ler o versículo 23 e 24 para que você possa entender. Diz assim, ó. Epáfras, esse é o cara que fundou a igreja, viu? Meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia saudações. Esse é o fundador da igreja lá. Diz assim, ó. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Sabe quem é esse Marcos aqui? Lá em Colossenses você vai saber quem ele é. Porque a carta foi junto. Esse Marcos é o primo de Barnabé. Esse é o Marcos que quando eles estavam na primeira viagem missionária, Paulo, Barnabé e Marcos foi embora. Marcos foi embora. Quer mais não. Arregou. Estou só do Mucilon, com o Neston, da minha mãe. Vou para casa. Voltou para comer torrada com Nutella. E Paulo e Barnabé, peia. Na segunda viagem missionária, Paulo diz, vamos lá, Barnabé, de novo? Bora. Agora é tudo nada, vamos dar vida, vamos. Aí Barnabé, explica aqui só um instante, eu vou buscar meu primo ali. Quem? Marcos? Não. Ele não, eu não quero ele aqui não. Aí brigaram, ficaram chateadinhos. Aí Paulo foi para um lado, Paulo vai pegou Silas e Timóteo, etc. E aí Barnabé pegou Marcos e foi para o outro lado. Só que no anos depois, Paulo e Marcos estavam juntos novamente. Ao ponto de Paulo dizer, sabe o quê? Traga consigo Marcos. Ele é muito útil para mim no ministério. Marcos foi totalmente restabelecido no posto, talvez de maior honra, junto com Paulo. Antes era só o primo de Barnabé, agora é um grande homem útil para o ministério. Paulo, sabe quando ele pede a Filemão, sabe o que ele está pedindo? Filemão, eu quero que você faça mais do que eu quero te pedir. O que é mais do que isso, irmão? O cara vai ser perdoado, não vai ser mais escravo, vai ser irmão, vai ter uma casa, vai ter uma igreja, quer mais o quê? Quer cargo para ele? Possivelmente. Não sei. Então, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que você possa entender. Nós precisamos gerar alguns onésimos, pessoas que a gente confia ao ponto a gente precisa gerar onésimos ao ponto da gente confiar. Isso quer dizer gerar e discipular ao ponto de enviar. Hoje é fácil pegar um crente e colocar na igreja. A gente pega um crente na igreja e diz, veio para somar. Parece um produto, né? Veio para somar, veio para agregar, veio para multiplicar. Parece uma ferramenta. A pessoa não é uma pessoa, ela não tem significado nenhum, ela é só o dom dela. Aí pode fazer aquilo. A pessoa, quando você não pode fazer, a pessoa diz, não é meu lugar, eu não me sinto em casa. Por quê? Porque a pessoa só se sente bem quando está fazendo. Porque acha que é útil. A gente não é útil, irmão, quando nós estamos fazendo. Mas é útil porque Cristo nos fez útil. Um vaso ali, para ter ele. Quando a pessoa não te coloca para fazer, te trata do mesmo jeito como se estivesse fazendo, então você é mais honrado do que qualquer outro. Eu acho. Porque apesar de você não fazer nada, ainda é honrado. Mas a gente chama as pessoas... Isso não é difícil. Eu quero saber uma coisa. Quem de nós está disposto aqui a ter alguns onésimos? Gerar, discipular, cuidar, nutrir. Nutrir. Do zero, pegar do zero. Mas vai demorar muito, vai. Não tem problema não. Não tem problema não. Eu tenho um desafio de discipulado, irmão, que tem hora que eu digo assim, Senhor, acho que não vai virar não. Aí no outro dia, agora vai. Então, é a jornada. Ou vocês querem viver só o sonho de vocês, o projeto, prosperar aqui nessa terra? Beleza.
Eu sei para vocês uma coisa, é um desperdício total de vida. Desculpa. É um desperdício total de vida. É um desperdício total de vida. Ela não fazia sentido para ninguém, não transformar ninguém. Ela não mudar a vida de outras pessoas. Desculpa, mas eu preciso ser sincero com você. Para mim não faz sentido. Viver para o bel prazer. Para o próprio deleite. Tem orações que eu e você vai fazer que a gente nunca vai ser atendido. Tiago diz, vocês pedem, mas pedem mal. Pede para o próprio deleite. Eu tenho fé. Tenho fé que Deus vai me dar uma casa maior que essa. Tenho fé que Deus vai me dar um carro maior que esse. Eu acredito nessa fé, faço isso também. Só que eu tenho fé da mesma forma para Deus também me usar para resgatar outras pessoas. Para cuidar de outras pessoas e discipular outras pessoas. Eu tenho fé para isso também? Profetizo também por isso? Trabalha para isso? Pensa sobre isso? Então, desculpa. Sua fé e outro evangelho. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui a gente gera filho na prisão. A gente ganha vida no hospital. Está doente e ganha vida ali. Do lado. Aqui, ó. Esse aqui requer dedicação, entrega. Se nós ficarmos fazendo culto aqui, só nós, irmão, chapando, vai ser muito gostosinho, viu? Mas nós precisamos brilhar. Aí eles podem vir, terminar aqui, vamos fazer um vídeo ali. Vamos fazer um tráfego por parte essa semana. Aí passar 7 dias rodando aqui um vídeo meu com essa minha cara bonita demais aqui, nessa cidade aqui, ao redor dela. Eu quero te convidar domingo, 10 horas da manhã. Domingo, 10 horas da manhã. Tá o endereço, aqui, ó. Esse prédio aqui, ó. Mas isso não é o suficiente. Seu vizinho precisa ouvir o Evangelho. As pessoas que você passa por você precisam ouvir o Evangelho. Você já anda assim, pedindo palavras de conhecimento? Eu peço, irmão. Todo lugar eu já peço. Eu dou uma revelação. Se for para ser usado, eu sou nada disso. Ou fica só curtindo. Cuidado, irmão. Se a Europa vai engolir você aqui. Vai engolir você. Sabe qual é o principal vai engolir você aqui? Vários aqui. Qual que você quer? Mamão da depressão? Ou da ansiedade ou do síndrome do pânico? Qual o principal que você quer? Escolha um. É o tipo de mentalidade. Nós viemos com a mensagem do rei, que vai confrontar todo esse tipo de fortaleza mental aqui. Sabe como é que tem autoridade? Dando a vida, não andando de conformidade. Tem pessoas que no Brasil faziam algumas concessões. Aqui já flexibiliza. Como é que tem autoridade na terra, irmão, se anda em conformidade com ela? Nunca vai ter autoridade. Espírito oposto, mentalidade oposta, coração diferente, totalmente diferente. Só vai ter autoridade sobre o principado potestade que vive um estilo de vida diferente do que é vivido pelo mundo. Não tem como. Não é você ficar, eu amarro, eu repreendo, eu queimo, agora 7 voltas aqui. Mas não vai adiantar, não vai adiantar. Não vai adiantar, não. O que vai adiantar é estilo de vida, mentalidade e santidade diferente e a favor do reino de Deus. Deus vai prosperar a gente? Se for necessário, acredito que vai, porque já prometeu. Mas eu já peço a ele toda hora, não me dá para me esquecer de ti, não. Não me dá o tanto de me esquecer de ti. Andar achando que a minha vida é só isso. Não, me dá para um propósito. Deixa eu meter uma coisa para nós aqui, irmão, um transporte rápido. Por 2 pessoas distintas, diferentes, que não se conhecem, possivelmente. Pessoal, assim, de conversar. Eu estava em ambientes, cidades diferentes, falaram a mesma coisa para mim. Eu acredito que já sei até o que é. Mas eu quero que Deus me dê para um propósito. Para um propósito. Não para mim ficar passeando. Desculpa, irmãos. Vou passear. Já prometi até a Jo. Na hora que o negócio melhorar, vamos para a França. Vamos para tal lugar. Vamos desfrutar. Nos momentos que é para fazer isso. E se lá tiver, Deus me dê a palavra, eu matou até, já entrei, já disse que treinar até o francês. Então, eu quero andar com propósito. A minha vida tem que fazer sentido, irmão. Tem que fazer sentido. Amém? Então vamos orar.